Eu fui um sujeito que tenho para mostrar umas imagens aí a vocês, que tive uma relação com o cinema desde muito cedo. Eu ficava muito encantado quando, pela mão do meu pai, entrava numa sala escura, o mundo todo desaparecia. Primeiro, ficava só uma tela iluminada com poucas luzes, numa penumbra, um tipo de música que era um sucesso de uma época que eu não conhecia, porque era criança. Às vezes eram boleros, mambos. Enquanto isso, começava a aparecer pequenos pedaços de filmes e que me encantavam tanto que eu fiquei fã desses pequenos pedaços de filmes que passavam antes do filme principal, que eram os trailers, e dali acho que veio a minha vocação de gostar de fazer curta-metragem. E o cinema, pela minha inquietação, eu chegava, entrava nesse lugar onde o mundo desaparecia, e lá de dentro tinha homens fortes, Tarzans, Espartacos, Sansões, Jerry Lewis, muito engraçado, semideuses. E quando eu saía lá fora, a minha possibilidade de compensação tátil era um sebo, uma venda de revistas em quadrinhos usadas. Estavam lá expostos para vista e revista homens de aço, homem morcego, homem elástico, e o homem que segurava a minha mão dizia que até que eu podia escolher. Eu escolhia. Mais tarde, na sorveteria Flórida, que era ao lado do cinema, enquanto na taça metálica boiava o sorvete, o filme rebobinava na minha mente. Até que as duas páginas de um jornal aberto em bandas à minha frente se fechavam e o homem anunciava que era hora de tomar o caminho de casa, onde lá me aguardava uma janela catódica que se abriria para outras aventuras, uma família perdida no espaço intergaláctico, sabe, cientistas perdidos na selva com seus filhos, cientistas, todo tipo de coisa, mas nada me suprimia do desejo daquilo que eu via na tela escura, quando o mundo todo se apagava, inteira, compacta ali presente, aquela coisa tão forte que era a experiência do cinema. Já na adolescência, eu comecei a descobrir o cinema e comecei a descobrir a narrativa cinematográfica de uma forma absolutamente surpreendente. Comecei a entender a não linearidade da possibilidade da expressão audiovisual. Eu saía do cinema, pegava um ônibus elétrico no Recife, e quando eu pegava esse ônibus, eu morava muito perto do centro, a viagem custava cerca de 7 minutos e 35 segundos, mais ou menos, era o tempo que passava no lugar que eu tinha que descer. Só que eu passava, porque eu percorria cego aquele caminho, olhando para as janelas, onde eu não via os transeuntes, eu não via nada, só o filme rebobinava na minha mente. O filme não acontecia para mim no momento de captá-lo, ele só acontecia no momento de ser editado na minha cabeça, só no momento que eu refletia sobre ele. E eu vinha o caminho todo com o filme rebobinando na minha cabeça, e passava da parada, descia, depois voltava, passava de novo, vou a pé, e ainda às vezes me perdia. Como eu ficava assim absurdamente, quando o filme passava a acontecer. Assim é com a vida. Eu acho que eu renunciaria à mais interessante, à mais maravilhosa experiência que eu tive da minha vida, se dissesse que a condição para eu tê-la era eu não poder depois deitar numa rede branca e lembrar dela. Então, o momento que a gente recebe a experiência pode ser a mais prazerosa. É um momento da captação, é um momento do alvoroço, é um momento que você está sorvendo aos goles aquilo tudo ali. Ela só acontece de fato quando você reflete sobre ela, quando você para, quando você... E é sobre essa história de reflexão uma das minhas falas. Aqui tem uma imagem num povoado de Paciência. O nome desse povoado é estranho, mas tem a ver com ele. Esse é um povoado de gente que passou muito tempo esperando, perto do Rio São Francisco, em Alagoas. E eu estava lá exibindo filmes, muitos deles estavam vendo cinema pela primeira vez. Mas eu digo que essa coisa da reflexão, impactado até pelo texto que eu vi, pela performance do companheiro,
é que não existe, falo para vocês, a juventude que está aqui agora, não é que exista uma mente satânica criando um processo, um projeto de imbecilização de massas, mas existe um processo de imbecilização de massas no Brasil, no mundo. E, já que a gente fala de poesia, eu não sei como fazer sem socorrer dos poetas. Então, eu peço socorro a alguns poetas para falar, às vezes, o que eu quero dizer. E me lembro agora, nesse minuto aqui, agora, acabo de me lembrar, olhando para vocês, jovens, para falar disso, de Carlos Drummond de Andrade, que fez um poema em 1977, que falava ao Deus comunique ação. Ele falava, é tão atual, é tão absurdamente atual, em 1977, que nos impressiona. Vamos ver se eu me lembro alguns trechos. Eis-me prostrado aos vossos pés, que sendo tantos, todo plural é pouco. Deglutindo gratamente vossas fezes, vai se tornando são quem era louco. E nem precisa cabeça, a boca podia nascer diretamente do pescoço. E em vosso esplendor de áurea e quilate, eu vos amouro, eu vos adouro. A voz sonoro, Deus da buzina e da morfina, que me esvaziais, enchendo-me de flauto e flauta, e fanopeia, e fone, e feno. Vossa pá lavra o chão de minha carne, e planta beterrabos balouçantes, de intenso carneiral belibalentes, em que espremo e desexprimo o que em mim aspirava a ser eu humano. Nossa goela sempre escancarada, engole elefantes, engole catástrofes, tão naturalmente, e pede mais. A carne já pisoteada dos cavalos reclama pisaduras mais. E a vontade, sem vontade, encrespa-se e exige contra-vontades mais. Se estou doente, devo estar doentes. Se estou sozinho, devo estar desertos. Se estou alegre, devo estar ruidosos. Senhor, Senhor dos lares e lupanares, Senhor do projeto e do pré-alfabeto, subo da pequenina taba e convoco os astros para a notícia, a nivola, o sex-pudim, o blabladum. Se comunico, me sento multiplico, estoque no bico, paparico, rio rico e salpico de prazer o meu pinico em vosso honor, ó Deus comunicão. Se comunico, é pouco, é muito, sou al, multiversal. E quando não houver mais nenhum ponto a ser consumido, a ser detectado, quem nos salvará da vossa terrível, tremendona incomunicação? Eu não acho que o poema deve estar todo aí, faltou algum verso ou outro, aquela coisa e tudo, mas é o que eu me lembro para falar, de como é importante falar disso, falar da reflexão. O companheiro tocou nesse assunto, de que nós não temos falta de memória, temos falta de práticas de rememoração. Eu passava um dia um filme, pode passar, Jaburu, um pouco mais. Eu passava um dia o filme, guardem aí, que eu vou voltar essa edição. Pode passar, essa no Rio Grande do Norte. Eu via passando o filme, nessas minhas andanças, aí dá um tempo aqui nessa daí. Eu vinha passando um filme nas minhas andanças e fazendo um debate com as pessoas, e passei um filme que chamava-se Entre Paredes. O filme, a história, um filme curta-metragem pernambucano. As pessoas estavam lá vendo esse filme, e eu fui fazer o debate com elas. E o que então vocês acharam do filme? Porque na minha democracia radical que eu queria fazer um corpo a corpo, um olho a olho com o público, passar meus filmes, os filmes dos meus companheiros, e foi assim que saiu a ideia do projeto Acenda uma Vela, que eu tive essa ideia pensando em democratização do cinema, mas pensando, a primeira imagem que me veio foi uma palavra, uma frase, uma poesia, um poema, aliás, um filósofo, que viveu há mais de 500 anos, Confúcio, e ele disse, mais vale acender uma vela que amaldiçoar a escuridão. Eu escutei a vela, aquela palavra, e fiquei pensando que eu não adiantava vociferar pela falta de espaço para o cinema brasileiro. Eu tinha que criar alguma coisa, e resolvi acender uma vela, e acendi a vela de uma jangada. Que, ao mesmo tempo, eu dizia que o cinema podia dialogar com a história,
com a contemporaneidade, com a geografia. A partir do momento que eu tomo a atitude de exibir o filme em novela, é uma atitude performática. Transformava a minha fala em grito. Dizia que o cinema podia acontecer em qualquer lugar. E não só muitas quadras além de qualquer shopping center, muitos quilômetros. Então foi essa a ideia que eu tive quando estava lá fazendo isso. E um dia eu estava exibindo em outro lugar, começando a arrumar um projetor ainda, daqueles de fitas, né, de celuloide. E chegou uma senhora revoltada porque ela servia sopão para as crianças. E as crianças não queriam ir comer o sopão porque estavam alucinadas com a matéria filme que eu pegando ali. E aí chegou e disse, esse menino não precisa disso não, precisa de coisa para botar no bucho. Disse, muito bem. O menino levantou, pedi para ele levantar a barriguinha, a camisa na barriguinha dele, e comecei a passar o filme nesse menino. E, de repente, tinha uma fila de 40 meninos para que eu passasse. E eu só consegui resolver o problema da fila, que não terminava, porque eles voltavam para o rabo da fila, quando eu comecei a dar de presente para eles pedaços de filme vencido, que eles guardavam como uma relíquia e não soltavam. Eles, sai daí, tu já fosse. Vai, senão eu não vou conseguir passar o filme. Aí era a forma que eu conseguia de coisa. Naquele dia, aquela mulher descobriu, muito a contragosto, muito mal-humorada, que as crianças não tinham fome, tinham fomes. E naquele momento, a fome de cinema, a fome do lúdico, a fome da poesia, era maior do que a fome de comida propriamente dita. Então, a atitude performática, a atitude de você de criar, quando eu fui convidado para São Paulo, eu não podia levar a jangada para o Parque do Ibirapuera. E disse, não tem a ver com a geografia daí. Não, mas a gente quer que você faça tal. Então, eu peguei a minha rede branca, aquela que eu deito para me lembrar das coisas, o meu porto de memórias, o meu mirante de estrelas, dobrei ela, assim como os retirantes nordestinos faziam, e parti para o Rio Grande do Sul e São Paulo, a convite para fazer as coisas. E disse, eu não vou com a jangada, eu vou com outro suporte. Chego lá com a rede, abro assim a rede, ninguém entendeu nada, estava lá a rede armada, e eu dizia, berço da grande civilização nordestina, tipóia para casais, fábrica de nordestino, ataúde improvisado, quando o nordestino muito pobre morria no canto, pegava uma peça de madeira polida e colocava entre os seus punhos e levava o sujeito para a última morada. Se a doença não fosse muito contagiosa, até se aproveitava ainda a rede. Aquele que deixou pai, mãe, cachorro, terra, parentes, memórias para trás e foi embora em busca de uma vida melhor, deixou tudo, mas a rede foi na bagagem. Então, para mim, aquele símbolo, então agora aqui, eu abro essa rede para mostrar filmes nordestinos para vocês. E assim eu fiz a mostra no Rio Grande do Sul, em São Paulo e tal. Então, essa é a atitude, quando um dia eu caminhava, vi até uma equipe da Gaumont, da TV Gaumont, estava filmando nesse dia, me acompanhando, entrando para o Rio São Francisco, para lá, e no meio do caminho, minha premissa era exibir sem tela. Eu passei a ser um líder do movimento dos sem tela. Produzir, exibir e interagir. Tinha um lema também. Então, sem tela era eu, como realizador, que não tinha espaço nos cinemas, sem tela o público, que não tinha tela para ver. E eu chego num povoado, tinha de um lado da estrada e do outro, Alecrim de um lado, Quaresma do outro. Procuro uma superfície branca que não fosse tela, para poder dialogar com a cultura e tal. Tudo que eu encontrei foi um senhor com uma parelha de bois, um carro de boi, um dos bois era branco. Chamava-se Cravo Branco, o nome do boi, me lembro hoje. E eu falei para o cidadão que eu queria passar o filme nesse boi. Fui para o Rio São Francisco, passar o filme nas velas e tal. Quando eu vou voltando, chego de noite, cadê o seu Francisco? O sujeito no cavalo diz, a casa dele é lá, vou chamá-lo para o senhor. Daqui a pouco, envergonhado, o seu Francisco não veio, vem a filha dele. E quando a filha do seu Francisco vem, dizer que ele não acreditou que o senhor fosse fazer aquilo, desculpe. E ele já botou os bois no cercado. Que coisa é cercado? É um lugar muito distante, onde os bois ficam à noite, e que às vezes é 2, 3 quilômetros de distância do pequeno centro que é urbano que estava lá, né? Então ele foi lá e eu disse, diga a ele só uma coisa, você é econômico nas palavras. A minha palavra é que eu passava o filme, e a dele que trazia o boi. E vá lá e traga a resposta. Não veio a resposta, veio o seu próprio Francisco. Não, veio a moça de novo. Eu disse, não vai ter sessão. Aí, meu pai disse ao senhor que pode ficar tranquilo, que ele já foi para o cercado buscar o boi. Aliás, ele vai buscar os dois, porque o boi só ficava quieto se ficasse com um colega dele.
E o boi colega dele, preto, não servia para passar filme. Mas tinha que ficar lá, ficaram os dois naquela conversa ali, e o seu Francisco segurando, tiramos as cadeirinhas da igreja, toda que tinha lá na frente, botamos as cadeiras do lado de fora, aquelas banquinhas de igreja, as pessoas saíram, eu fiz uma pré-eleção, dizendo que o cinema se encontrava com boi várias vezes, e de uma forma muito primeva, porque a emulsão que cobre o filme de cinema, de celuloide, é feita com colágeno do mocotó do boi. E aqui a gente devolvia o seu colágeno em forma de imagens para o povo. Isso é algumas das performances. Eu já exibi filmes em dunas, em véu de cachoeira, de um edifício para o outro. Lá no Rio Grande do Sul, todo mundo estava querendo saber que todo dia onde é que eu ia passar filme. Que eu aparecia, o som de comício anunciava onde eu estava. Aí um dia eu estava passando um filme aqui em cima do Banrisul, eu estou passando para aquele outro edifício lá. Aí as pessoas olhavam para o edifício, estava lá o filme rolando. Outro dia, todo mundo, o som de comício, eu disse, aqui, eu estava passando o filme na cabeça, devidamente preparada, de um ator, que ele ficou sentado, a cabeça pelou, né, todinha, e eu estava passando um filme desse tamanho, assim, na cabeça dele, eu botei o foco do projetor, e todo mundo assim ao lado. No outro dia, passou as meninas, e eu passava, e as meninas bonitas passavam, e eu digo, vem cá, vamos pegar um cineminha? Aí ela, não, vamos pegar um cineminha. Aí a menina vinha e eu ajustei a objetivo para passar na palma da mão das meninas. Então, as pessoas saem. Daqui a pouco também tinha uma fila de gente lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma cidade de 350 mil habitantes, para ver filme na mão. Então, é uma forma de subverter, e já que a gente está falando de poesia, eu acho que a poesia é a subversão da palavra ou a superversão dela. Porque a poesia, a palavra foi feita para nominar, adjetivar, às vezes até quantificar, quando ela expressa um numeral, 2, 3, 4, bonito, feio, tal, cria imagens, é verdade. Mas a subversão ou superversão do uso da palavra é a poesia. Quando o Gilberto Gil diz na canção dele que quando alguém dislata é para conter, está querendo dizer alguma coisa que serve para conter outra, conter alguma coisa. Mas quando o poeta dislata, pode estar querendo dizer o incontível. Essa subversão, essa superversão do uso da palavra é que esse instrumento que se viu para designar pode não designar nada, mas também descobrir depois que o cinema, do mesmo jeito que no cinema, quando há um plano montado com outro, ele pode dar um significado completamente diferente. A imagem anterior, que eu colei com aquela dali, ela muda o significado tanto da anterior como da que vem depois. É diferente, eu tenho uma imagem que ela sozinha pode significar alguma coisa. E se eu ponho mais duas imagens depois dela, aquilo vai criar um efeito que vai transformar aquela imagem. O que ela queria dizer antes é transformado, já não é a mesma coisa. Do mesmo jeito a palavra. Eu posso fazer uma colagem de palavras. O Gilberto Gil, por exemplo, diz, em retiros espirituais, que ele diz, Bárbara, bela tela de TV. Aí comenta, você deve achar gozado. Barbarella dita assim, dessa maneira. Brincadeira sem nexo. Então ele está falando de Barbarella, que era uma heroína de ficção científica da época. E ele decompôs isso em Bárbara, bela tela de TV. E isso queria dizer Barbarella. E ele dizia, e ele mesmo comentava, não é engraçado eu dizer Barbarella dessa forma? Então, a poesia, ela tem isso, tem essa possibilidade da gente fazer um uso diferente das coisas. É aquele uso que a gente faz das coisas que faz que uma coisa possa ser santa ou demoníaca, que ela possa ser Deus e o diabo. Eu dizia, um dia, eu estava lá no Recife, e fiquei muito irritado no dia que eu fui falar para o meu filme, e tinha um jornalista do New York Times que tinha dito que Recife era uma cidade que não era particularmente bonita. E eu disse que Recife não era, ele era particularmente míope, ou pelo menos caolho, que não percebe que Recife é feia e bonita, fedida e cheirosa, cruel e acolhedora. É uma cidade de raízes e antenas, com força telúrica e vocação cosmopolita. Essa possibilidade de ver as coisas de muito mais do que um ângulo, do que apenas também, ela era isso tudo, e mais alguma coisa. Então, as cidades, eu estou falando de cidades, vocês vão entender por quê, porque eu vou falar dessa cidade que eu não conhecia, que eu vim conhecer ontem de madrugada quando cheguei, e mal vi aqui na coisa, mas olhe, já posso falar dela. Algumas cidades me deram cidadania de espírito. O que é isso? Eu recebi o título de cidadão em Maceió, e eu disse para os nobres vereadores, que agradecendo, que eles estavam ratificando uma cidadania que a cidade já me dera de espírito, que já me dera pelo carinho das pessoas comigo, mas que já me dera também aquela iniciação que uma cidade dá, e é uma coisa só da cidade para você. Naquele momento que um dia me sentei, numa mesa de bar, dei uma cerveja, fiz um silêncio tão profundo,
Fiquei tão inerte ali, que em vez de contemplar a cidade é que me contemplou. A cidade é que penetrou, que andou pelas minhas ruas mais escuras, pelos meus becos mais estreitos. E essa cidade depois saiu andando comigo no meu peito, como um sorriso ou uma estrela. Aquele momento é um momento único que uma cidade te dá cidadania. E você olha para aquele chão, olha para aquelas coisas e se sente tão daquela cidade como aquela árvore que está ali há centenas de anos. Como uma viga de um poste que foi colocada ali. Como qualquer coisa daquela cidade. A cidade te tem como coisa sua. Eu disse para as pessoas lá que na entrada de Maceió tem uma cachorra braba que já conhece o meu cheiro. Eu era o forasteiro que fiquei também uma pessoa de lá. Assim como quando o Jurandir me conheceu em São Luís, da mesma forma. São Luís é patrimônio da minha humanidade. É patrimônio de tudo quanto é coisa, com uma cidade que também uma força telúrica incrível, uma cidade de uma capacidade, de uma multiplicidade. Só uma manifestação como Bumba Meu Boi tem 10 sotaques diferentes, quer dizer, 10, o sotaque de orquestra no interior, o sotaque da ilha de São Luís, que era de uma batida monocórdica de binária, aliás, de matracas, aí o sotaque da Baixada, que são as matracas maiores, que batem assim, e ela é diferente, o sotaque de costa de mão, que é um tamborzinho pequeno assim, que se bate com as costas da mão, que já é onde o mar fica azul, lá perto de Cururupu, já é 4 horas de São Luís. Então, é um povo plural, e a cada lugar desse, e São Luís, como diria o meu querido poeta, José Chagas, que hoje, tão doentinho, que ele já se considera mais Chagas do que José, e ele, com mais de 80 anos, e ele dizia que São Luís, presente e passado, são como 2 lençóis de tempo que corressem sem saber um do outro. Falava aqui do Rio de Janeiro ontem, falava com o companheiro e dizia para ele que mora no Rio de Janeiro, eu morei 4 anos agora, que o Rio de Janeiro tem uma beleza obscena, é tão bonita que você tem que ter cuidado de não ver demais ao mesmo tempo. Eu fui fazer um passeio com as pessoas e fui mostrar às pessoas os pontos turísticos, subindo nos lugares mais altos, e o Mirante, o Cristo Redentor, Pão de Açúcar, que eu senti um profundo alívio quando o metrô entrou no túnel, e que ficou num túnel fechado e eu não via tanta beleza, não via coisa mais, é obscena de tanta beleza. Água demais afoga, foi isso que a gente chegou à conclusão ontem. E falo aqui de vocês então, de Porto Velho. Conversava com o Jurandir, e Jurandir me falava inclusive de pessoas dessa cidade, e eu percebi, uma cidade que é a cidade composta de um contingente imenso e variado de pessoas, uns que vieram aqui em busca de fazer fortuna, outros apenas de sobreviver, outros buscando uma vida melhor. Desde o começo, quando eu fui recebido já no aeroporto, o rapaz que dirigiu para mim já dizia, essa é uma das 4 capitais que eu não conheço no Brasil. Olha, a cidade não é bonita não, viu? Mas é bom, um lugar bom, tá certo. E aí, como veio com essa história, eu disse, e eu querendo saber por quê, a falta da autoestima naquela hora. Porto Velho, como um caldo de cultura, dessa confluência de gente que veio para cá, buscar coisa, mas demora um tempo, que essa cidade, aqueles que vieram em busca de fazer fortuna, ou que vieram em busca de sobreviver apenas, de levar, de trazer, atender os desejos que estão no passado ou no futuro das pessoas, o desejo de passado e o desejo de futuro, as saudades das pessoas trazendo uma comida da terra distante, um artesanato da terra distante que eles deixaram, uma rede de dormir feita no Ceará, por exemplo, como tantos vendedores que o Jurandir me disse que até dormem nos postos de gasolina lavando suas roupas para vender e ganhar algum dinheiro. Você tem essas pessoas que começam a ir e de repente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou juntando para voltar, mas eu estou gostando tanto dessa interação, eu vou botar um negócio aqui, daqui a pouco fica aqui, começa a gostar dessa interação, e que vê que a identidade dele não se desfaz no meio dessa identidade toda. Mas demora um tempo, para que essa cidade que foi lugar de extração, de vir-se para tirar dela sempre, para levar para outro lugar, que vem para fazer fortuna, para derrubar as árvores, para plantar soja, para tirar toda a água da soja, para levar para a criação de gado no mundo inteiro. Daqueles que acabaram não indo mais naquela de só ficar tirando daqui, levando alguma coisa e começaram a querer ficar, demora um tempo.
para que esse imaginário, para que essa cidade, a Terra Prometida, a miragem, o sonho, se construa desse imaginário, passe desse imaginário e que passe do coração das pessoas para fora. A cidade que a gente constrói e a cultura nova que a gente constrói, isso depende de vocês, essa construção. Olho bem para os jovens nesse momento, porque o poeta José Chagas, me socorro dele de novo, o poeta José Chagas, que é mais Chagas do que José hoje, grande poeta, ele dizia que a cidade foi possuída pelo tempo, está grávida do seu passado, e dependendo de nós, pode parir um anjo ou um demônio. Meditem sobre esse texto, sobre essas frases. O que vai nascer dessa cidade depende de vocês. Depende de vocês, do que vocês vão fazer com isso, do que vocês vão saber com esses elementos que o companheiro aqui explicava. Como diria Chico César, a mãe de Gagarin e a mãe de Mestre Vitalino. Isso daí dá uma pan vertical de enlouquecer. Vai dos astros, quando Yuri Gagarin olhou a Terra de longe, a Mestre Vitalino tirando do barro uma representação desse real e de uma cosmogonia, uma cosmologia. Depende de vocês, porque a gente faz uma cidade vivendo uma utopia. A utopia que é o utopos, o não lugar, ou aquela coisa, não quer dizer que é uma coisa que nunca possa acontecer, não. É um lugar que apenas não existe ainda. Mas, e pior, que é que ele existe? Ele não existe fisicamente, ele existe. E existem dois tipos de utopistas. Um tipo que acaba se tornando perigoso, e o tipo de utopista que eu prefiro ser. Um tipo de utopista, ele pensa uma utopia com tanta força, e ele é capaz de usar todos os meios, até os meios mais nefastos, para que essa utopia, desse daí é que derivam os fascistas, os caras que querem apresar que todo mundo pense como ele, que tenha a noção dele de cidade, de coisa e tudo. A outra utopia, o outro tipo de utopista é aquele que diz, aquela cidade que está dentro do coração, que a gente cultiva no dia a dia, na hora que a gente resolve ser cidadão, na hora que a gente não fura uma fila de banco, na hora que a gente não vê uma pessoa jogando lixo na rua e fica indignado com aquilo, e procura apanhar aquele lixo e jogar fora, e jogar no lixo, dar uma utilização, na hora que a gente tem cuidado com a água que se consome, na hora que a gente faz, mas na hora que a gente respeita profundamente o outro, que respeita o direito do outro ser diferente, que respeita a forma do outro ver o mundo, e que esse mundo, que essa sociedade só pode ser composta como um mosaico multifacetário, onde há lugar para todos. Há lugar para o seu pensamento, para o meu pensamento, para o pensamento dele, e esses pensamentos juntos, essa forma de... O que é que a gente chama de cidade? Uma cidade, aí o que é uma cidade? Alguém que não sabe o que é uma cidade? O que é uma cidade? É um conjunto de quê? De prédios. É um conjunto de prédio, rio, piscina, edifícios, repartições públicas. Uma cidade é, sobretudo, um conjunto humano, mas também um conjunto de natureza. É a humanidade, a natureza, aquilo que se faz ali. Uma cidade é feita cotidianamente. A cidade é feita, sobretudo, de pessoas. É feita da atmosfera de pensamentos que essas pessoas... Uma atmosfera predominante de uma cidade, às vezes, pode ser tão sufocante que o sujeito tem que ser um pensador muito firme para não se contaminar com ela. E há outras que... Bom, eu estou com pouco tempo. Mas, então, para concluir, quero dizer que agradeço o convite do Jurandir ter vindo para cá, e quero dizer que fico assim encantado de saber que aqui, o Jurandir é outro utopista, é um visionário. O cara resolve fazer nesse lugar onde as pessoas só vieram tirar, durante muito tempo, e ele resolve criar aqui um momento de confluência de destinos, de culturas. A América Latina está aqui através de outros companheiros, gente que veio de Portugal. A gente tem aquela coisa, esse país sem nome, como diria Capinã, esse país sem nome, esse tango, esse fogo de me arde o nome, o fogo de conhecê-la. E eu peço aqui, então, a bênção para a gente, a bênção de Tiago de Melo, a bênção de César Vagerros, a bênção de João do Vale, a bênção de todos os poetas, do Pablo Neruda, de todos os poetas da Latinoamérica, para esse evento, para que todas essas coisas, para que a gente consiga fazer um país melhor. Queria só passar rapidamente aqui mais algumas imagens. Olha aqui a rede. Esse aqui é o filme na rede. Vamos passando um pouco rápido, Jaburu, porque eu tenho um pouco tempo agora, já está esgotando, está terminando. E essa foi a forma de interagir com as pessoas, com a cultura e com a arte.
E é o que eu tenho para dizer para vocês, que tudo depende, porque eu vinha pensando, eu não sabia nem o que eu ia falar. Ontem cheguei e já disse, você vai falar tudo, é uma mesa de poesia e tudo. Aí eu olho para os jovens aqui e eu quis dirigir a minha mensagem a vocês. Cuide do que essa cidade vai parir, engravidada pelo tempo. Construam essa cidade. Construam uma cidade linda no coração de vocês, uma Rondônia linda no coração de vocês, com a contribuição, com a irmandade dos povos latino-americanos, do resto do Brasil todo, com o caldo de cultura de todos que vieram para cá. Construam uma cidade muito bonita no coração e deixem ela assomar para o... E quando ela começar a se assomar para fora, aí vocês vão ter a construção de uma cidade e vocês cada vez mais vão se orgulhar da cidade que vocês construíram, espero. Obrigado.